Na hashtag Jornal da Cultura, já estão lá, o Francisco. Puxa, a previsão do crescimento econômico é 0,87% e olha que já houve a reforma tributária, a liberdade econômica, corte de gastos em todos os setores da economia. Será que o Paulo Guedes é um mitômano? Eu acredito que o Francisco esteja sendo irônico, né, Alexandre? Continuando. O Wilson, Alexandre, você tocou em um problema sério, dívida pública brasileira que consome quase metade de tudo que o país arrecada em impostos. Será porque ninguém fala sobre isso? E o Dermival, os dois pilares de sustentação desse governo são o Paulo Guedes e o juiz Sérgio Moro. Os dois ainda não atingiram seus objetivos em suas pastas. Vamos esperar. Fiquem à vontade para comentar os tweets. Eu vou comentar aquela coisa, né, que fui mencionada, então eu vou falar. A começar essa história de dívida pública consome metade do que o país arrecada. Isso é uma lorota inventada pela Maria Lúcia Fattorelli e o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, né, em que eles incluem as amortizações da dívida entre os gastos do governo. E ele está falando metade do que o governo arrecada. Se você for incluir a amortização da dívida entre os gastos, então, para ser coerente, você deveria incluir a tomada de dívida entre as receitas, porque, basicamente, como é que o governo amortiza a sua dívida? Ele toma uma outra dívida e paga a anterior. Então, na verdade, não mexe em nada disso. Forma correta, a gente não olha para a amortização, porque a amortização não faz parte da despesa propriamente dita. Despesa é qualquer coisa que faz aumentar sua dívida. Se você está amortizando, você está reduzindo sua dívida, portanto, não é uma despesa. Quer dizer, então, isso é uma lorota que foi inventada pela Maria Lúcia Fattorelli, e sendo Ciro Gomes quem é, um loroteiro também, ele cuidou de espalhar essa lorota para o resto da população. Na verdade, quando você olha para o conjunto das despesas do governo federal, o governo federal brasileiro gasta muito, gasta 1,4 trilhões, é quase 20% do que é produzido no país. A maior parcela de gastos é com aposentadorias e pensões, né? Aposentadorias e pensões. E o funcionalismo gastam quase 2/3 do que o governo gasta. 90% dessa brincadeira são despesas obrigatórias, incluindo subsídios, subvenções, etc. É isso que a gente tem que atacar. Propor não pagar amortização significa dar calote. E aí eu sugiro que dê uma olhadinha para o que está acontecendo na Argentina para ver o que acontece com um país que dá calote. Bom, esse é o tweet escolhido. Eu faria uma conversa entre o Francisco e o Dermival, porque me parece interessante. O Francisco parece irônico, querendo dizer que, tipo, tudo que foi prometido pelo governo liberal já foi feito e o crescimento é miserável, enquanto que o Dermival fala, dá um tempo. Né? E você vê como a democracia, inclusive com redes sociais, ela é ruidosa. Porque em um você tem uma fala que assim, olha, isso é mitomania, cortaram isso, ele vai citando, liberdade econômica, reforma tributária, corte de gastos, põe aí no pacote também, de repente, reforma da Previdência, não sei o quê, e o crescimento, a previsão é miserável, mas o Dermival diz, dá um tempo para o Moro, dá um tempo para o Guedes, porque eles ainda não tiveram tempo suficiente para pôr, no caso, o Guedes, que está sendo questionado pelo primeiro. Então, a gente vê bem o cenário de uma democracia que crescentemente será ruidosa, barulhenta, cheia de narrativas e cada vez menos a gente vai saber onde está a verdade das coisas. Muito bem, agradeço.